bem, senhoras e senhores? Hoje é terça-feira, dia de 3 elementos na Caverna do Caruso. Eu sou Fernando Caruso. Eu sou Rafael Studart. Ulisses Matos. Aliás, vocês estão seguindo a gente nas redes sociais? É uma boa ideia. Vocês têm que procurar o @Ulisses Matos com 2 T's, No Matos. né? Senão Tem na descrição Ulisses. aí, cara. Sempre na descrição. mas aí, as pessoas todo não mundo, clicam na né? descrição. Mas agora que a gente falou, vocês têm que ir lá, porque a gente tá aqui se apresentando direto Tudo pra é isso. 7. Por que você tem um 7 nos seus coisas? Ah, gente, é porque o 7 é um número maravilhoso. O 7 é muito bom. E porque nas redes sociais ele pinta. O 7. E hoje nós vamos falar de RPG. A gente vai só ver ao mesmo tempo, né? E por que a gente vai falar disso? Porque todo mundo tem problema na coluna e a gente vai. É muito importante. Sabe que essa parada de RPG é clínica de, né? É realinhamento, é reposicionamento. Não, Você é realinhamento postural global. Cara, eu andava na rua e toda vez que eu via uma placa dizendo RPG, eu ficava empolgado. Eu vou lá comprar dados. Uou! Tá rolando uma. Aí eu via que era RPG Yoga, eu falava, não. Você achou que o mundo fosse muito mais maneiro do que ele é, né? Cara, mas o mundo me enganou umas 3 vezes até eu acostumar Pô, que eu tô trabalhando agora que numa... RPG ninguém coloca em placa assim. Eu tô trabalhando agora numa redação que a gente escreve os roteiros e às vezes os roteiros voltam. Ele tava me explicando, não, às vezes os roteiros voltam pra uma sessão de RPG, que é pra retrabalhar o roteiro, né? Sabe qual é RPG, Nelson? Sim, aquele jogo online, né? Aí a pessoa, não, claro que não sei o que. Lá. Aliás, Você cara... quer? Aliás, uma coisa que eu queria falar sobre isso também. O quê? Seu trabalho. RPG, meu trabalho. RPG, eu fui fazer uma pesquisa pra uma parada recentemente, pra uma série que eu escrevi, de RPG. Quando eu fui jogar RPG, só aparecia RPG online. Eu falei, ué, cadê as coisas de RPG? Que RPG eu conheci nos anos o RPG 80, de 90. várzea, o RPG... O RPG agora ele é chamado de RPG de mesa, de tabuleiro, uma coisa assim. Se você jogar RPG no Google, aparecem jogos online de RPG. Então vamos começar pelo básico aqui. sério? Primeiro que a gente se tocou depois de quase um ano de canal que a gente nunca tinha falado de RPG. Verdade. É verdade. Né? A gente, um dos pilares de sustentação do universo nerd e a gente esqueceu, ignorou. Verdade. RPG, o que é RPG? É Role Playing Game. Eu achava que era role de rolar dados, mas não é. É de você interpretar personagens. Não faz de conta. Faz de conta. E funciona da seguinte maneira, pra quem nunca jogou um RPG. Você tem um mestre, ele vai narrando a história, as outras pessoas são os personagens, né? Tem uma ficha com os dados do personagem. Aí tem uma galera que paga ingresso, vai assistir e é isso. Não? Não. E no final sobe os créditos. E aí você decide as coisas assim, na conversa, no papo e tal. Um negócio que estimula muito a criatividade e a imaginação. Sim. Mas um ponto importante que você falou. Ah. Começa com o mestre. Uma parte de RPG pode ser muito maneira se tiver um mestre muito sagaz. A gente tem Sabe histórias... mestrar, né? A gente tem histórias... Normalmente, ninguém quer ficar de mestre também ficar no gol, assim. Todo mundo quer jogar. Não quer matar dragão, quer pegar tesouro. Ninguém quer ficar sem personagem, controlando as paradas. Tem gente que gosta de ser mestre pra caramba. E é dessas pessoas que a gente tem que ter medo. Quem gosta, o cara tem uma tara pelo poder esquisito aí. É tipo o diretor. cara quer ser dono do planetinha e tal. O Quer cara não matar as quer pessoas. não quer ser um dos mortais, ele quer ser, ele quer ser Deus. É estranho. Meio roteirista é meio isso, né? Não. Não, cara. O roteirista é um cara que é frustrado em todas as outras. disso. E aí ele vai ser roteirista, entendeu? Não, isso É diferente. É outra coisa, mas não vou falar, não quero ofender as pessoas. Mas é outra coisa. Mas vocês bateram num ponto que é muito importante, que são os tipos de mestre, cara. Eu tinha um amigo que queria sempre ser mestre. Era insuportável. João Melo, esse vídeo é pra você. Tá ele lá agora chorando. Não, chorando não. Ele deve estar rindo maquiavelicamente, esfregando as mãos. cara. Ele era esse cara. Ele adorava ver os personagens morrendo. Ele adorava matar. Ele tinha um prazer sádico em estragar a brincadeira das pessoas. E ele levava a regra muito a sério. Então eu me lembro que uma vez o jogo parou 1h20, que a gente ia atravessar um rio para chegar no lugar onde ia começar a aventura e tal. E ele queria ver qual era a regra
de probabilidade pra você atravessar rio. De barquinho. Não era nada demais, não tinha nada acontecendo, não tinha um mono, não tinha nada, não fazia parte da parada. Aham. E ele não encontrava. E aí quando ele encontrou, a regra era uma coisa do tipo assim... 10%. Você tinha 10% de probabilidade de conseguir atravessar o rio. Era impossível. Todo mundo morreu no rio. Tipo, a aventura foi por água abaixo, literalmente, cara. Era tipo... Todo mundo morreu no Rio, não teve aventura. Nenhuma jogabilidade. Era insuportável. E aí também tem o outro lado da moeda, que é o mestre muito amigão e tal. E aí tudo pode, tudo acontece. Aí também você não tem um tanto senso de perigo. Porque rola o senso de perigo. Quando você faz uma ficha, você passa por aventuras, passa de nível e tal, você não quer morrer, cara. Lightning bolt! Lightning bolt! Você não quer jogar aquela ficha fora. Você não quer apagar tudo que você fez. Isso não é igual videogame de hoje em dia que você morre e volta. Gostei dessa deixa aí que você deu. Se você pudesse... É outro vídeo que a gente vai fazer agora? Não. Voltar e se criar como uma ficha de RPG... Isso é outra história. Como é que... você rolou o dado. Tirou 20 pontos pra distribuir entre, sei lá, carisma, força, destreza, inteligência, etc. Como é que você distribui esses pontos? Nossa, muito cara. difícil, cara. Eu acho que tem nada a ver. Isso é um outro vídeo, mas eu poria mais força em mim, cara. Eu queria ser mais Você forte. tiraria a tua Cara, inteligência? eu ia tiraria fazer- carisma, que eu já não tenho. Não, e pior é que eu ia fazer... Botar força, cara. Eu queria ser forte. Você sente falta de força? Eu também, eu ia virar um playboy. Eu ia botar força, gente, destreza, saúde. Caralho! E você, Estudo, o que você ia fazer? Carisma e inteligência. Você não tem? Eu acho que não. Ele quer que a gente elogie. Você pode desviar uns dos seus pontos de humildade. Ele quer elogio. Não é Mas sabe o que acontece? É cara. porque tudo também é foco. Porque assim, o que acontece com o RPG é um jogo muito voltado para... Apesar dele ser jogado de uma maneira cerebral, ele é muito voltado para ação. Então se você não tem esses atributos, destreza, força e tal, você não faz nada no jogo. E aí você fica meio que... A cabeça vai pra esse lugar imediatamente, cara. Eu era sempre um mago. Eu queria sempre ser um mago. Eu não via graça em ser o cara bombadão Mas com ser machado. um mago Eu era... também nunca quis ser o guerreiro, mas na vida real eu queria ser um pouco Eu mais sempre forte. queria já ser o falei isso. guerreiro, cara. O mago é foda. O mago resolve as coisas na mago é legal. magia. Sabe qual que é a merda? Um clérigo. O clérigo eu nunca entendi. O cara vai... Também, Ai, meu Deus, tá chegando essa ideia. Por favor, sai de reto. Porra, eu nunca entendi essa porra. Mas não é assim, cara. O clérigo não é um padre, cara. O clérigo é um guerreiro. Poderizinhos, cara. Tem uns poderizinhos e tal. Só que o clérigo era bem pra quem gostava de... O cara bate com o terço do cara. Não, o clérigo não participa da aventura. Não, isso não é Jesus, não. Isso aí não... Gente... O que a gente vai fazer agora? Vamos orar. Meia hora. Aí rola o dado. Ali é Jacta Est, né, cara? Deus não joga dados, mano. Mas não, o clérigo era muito pra aquele tipo de cara que gostava de interpretar personagens, porque o clérigo não mente, tem umas coisinhas meio tipo pra quem gosta de... Pra quem gosta de exercer a personalidadezinha do seu personagem. Caraca. Agora, falando E são de... diretrizes fáceis de você obedecer, né? Falando de RPG, lá pra trás, assim, eu vi ET nos cinemas. O filme ET. Não, Aham. Ok, eu vi nos cinemas. Passou pra mim direto. Aí depois eu fui rever anos depois, já como adulto, pra mostrar pro meu filho. Aham. E eles estavam jogando RPG no ET. Na época eu não me toquei que aquilo era. Eu não entendi. Nem lembrava disso. Eu não entendi que aquilo era um jogo de RPG que eles No estavam jogando. Stranger Things eles Aí jogam. Não, no Stranger Things é o Stranger tempo Things eles todo. jogam. Freaks and Geeks também. Freaks and Geeks tem um episódio que é lindo. É o último episódio da parada que o cara que é meio Spoiler. que o valentão, não exatamente um valentão, ele não é um James bully, Franco. mas ele é o James Franco, que é um cara meio marginalzinho, ele começa a ficar amigo dos nerds jogando RPG, começa a se divertir pra caramba com aquilo, e ele encontra um ponto de união ali. Porque o cara, maconheiro, viajandão e tal, e o jogo é de viagem, né? Você fica viajando e pode tal. crer, tem isso. Bem maneiro. E Tem uma o cena deles jogando junto que é muito bonita, cara. Tá na Netflix, tá na pena Um dos melhores episódios da série Community é o episódio do RPG. É sensacional! Não, interessante. Sensacional! Não vi. Ah, Porra, veja, Eu vou ver, cara! eu tenho levou que ver até como- tapa. Foda demais, cara. Quase me atacou. É porque eu tô abusando dele porque ele tem poucos pontos de força. Mas, cara, você tava falando de jogar com um mago, eu também achava... Eu gostava tanto de RPG que eu queria jogar de maneiras diferentes. Jogar... Elfo era meio trapaça, né? Tipo...
O cara pode ter o mesmo poder do guerreiro, ele tem as mesmas mágicas. E é bonito. E aí, isso não... Não, ele era os Nem elfos todo da elfo é história. bonito. Não, nas histórias do Tolkien, a raça. Tu tinha tesão no Spock? Não. Mas Me explica. Não, eu digo assim, na Spock história. não é elfo, né, galera? Ah, mas tem a característica principal dos elfos. Que é a orelha. Ele anda ali um tempo, cara, até ele fala, ei, Tu não é elfo não, maluco? Não, mas é porque, se você pega lá, tem um amigo meu que é especialista em Tolkien, e ele tava conversando comigo justamente sobre essa parada. Uma característica dos elfos é a beleza, eles são muito bonitos. Isso é cara, muito mas relativo. na hora de matar cara. dragão, cara. Isso é beleza muito relativa. Mas a questão é que quando eu Desculpa, jogador vai que lá. eu fui, eu queria tipo, me aventurar pra fazer. O clérigo realmente eu nunca cheguei a jogar. Mas o mago tem um empecilho, cara. Que se você não tiver com a boa vontade, se não puder contar com a boa vontade dos seus colegas e do mestre, cara, isso é muito mal feito. Pra mim era um problema no jogo. Que você vai jogar o life do mago, é um dado de 4, isso é uma com perdão merda. do trocadilho, você tem chance de tirar 1. Isso era uma merda. E aí você anda com um personagem que se você tropeçar, você morre. Você imagina. Isso, cara, tinha que ter uma... Pra mim, assim, você vai jogar com o mago de primeiro nível, ele tem 4 de life. Ele tem um ponto máximo. Não tem como se ele ter 2, 1. Não faz, ele tem que ter 4. Aí no nível seguinte, beleza, joga o dado. Veio 1, paciência. Mas, cara, 1 de life, não... Não, eu acho sacanagem, porque parece. Esse cara não tá pronto ainda, entendeu? Ele é de proveta. Ele tá, Isso é mal feito, eu acho realmente. Porque é como se fosse um mago iniciante, mas com 120 anos de idade. É um mago totalmente fragilizado. É um mago que não. Tu tá começando agora, meu querido. Pois é. O que você fez antes? O que você era até agora? Você era, porra, dono de gráfica? É engraçado que a gente fala de RPG, a gente já pensa logo nesses seres, esses tipos de personagens. Mas a primeira vez que eu joguei RPG não foi com um lance desse aí. Eu quero saber a primeira vez que você jogaram RPG. Então, eu queria ter jogado RPG Tagmar. muito tempo, quando eu era moleque, mas onde eu morava, lá no Meia, eu acho que eu era o único nerd lá, entendeu? Lá já era meio que um RPG, né? Não, Viver lá. cara, que isso, cara, você tá sendo preconceituoso. Mas assim, não tinha nerds pra fazer as paradas comigo. A gente brincava de Playmobil, comandos em ação, não sabia o que era RPG. Eu fui jogar RPG na faculdade só. E aí a galera sabia que eu gostava de super-heróis, que eu lia gibi, me violando. Chegaram os caras até de outro período e falaram, pô, quer jogar RPG? Eu falava, a gente foi jogar Marvel Super Heroes. Que maneiro! Não, e foi maneiro porque a mãe de um dos garotos trabalhava numa escola, era servente numa escola, uma coisa assim, e deixou a gente entrar numa escola municipal lá pra gente jogar num fim Com a de semana. escola fechada? Escola fechada. Isso é foda, hein? Foi legal. Isso é uma aventura. Caraca, Só tô que é o com medo já. Eu achei, não, mas era Marvel Super Heroes e tal. Eu achei dia? legal, a gente jogou, o cara mestrou, foi engraçado, foi divertido. Só que quando terminou, ele falou assim, pô, então, cara, gostou? Eu falei, pô, gostei, cara. Amarrei. E vão jogar sempre? Eu, pô, vamos jogar sempre. Aí eu falei, mas tem um problema, né, cara? Ele, não, toda semana? Toda semana, então? Vamos nessa. Aí só tem um problema. Aí eu falei, cara, mas só que é o seguinte, fim de semana que vem é carnaval, né? E eles, porra, cara, carnaval! São 3 dias seguidos jogando, cara! E eu gostava muito de carnaval nessa época. Eu ia pra baile de carnaval, ia pro baile do Diabo, eu ia pro baile do Valqueire, baile do Mackenzie no Meia, adorava. Ninguém imagina adorava. você. Cara, era antropologia pura. E Carnaval, não- eu e me realmente- transformava em outro personagem. sacou? E não dava pra conciliar? Não dava. Você ficava de tipo 7 da Eu ia manhã. todos os dias. Cara, eu sempre fui um cara muito tímido e tal, mas no carnaval eu não soltava legal, cara. Carnaval era o teu RPG da vida real. Era o meu RPG da vida real, Botar cara. Eu não uma podia roupa perder o de carnaval. De clérigo. Aquilo me assustou muito. Eu falei, eu não quero ser o cara que joga 3 dias, 4 dias. Putz, entendeu? cara. Então, eu me afastei. aí que começou tua questão Eu com me nerd, afastei do cara. RPG. Aí que começou tua parada toda com Eu sou melhor achar que nerd, nome pejorativo e tal. Não, peraí, isso aí já Isso é em é pra 92. depois. Isso já foi em Fala 92. comigo, Carlos, fala comigo. Como foi a sua primeira vez jogando Oh, RPG? Estudante? Foi maravilhoso. Eu me senti meio Fátima Bernardes agora. Foi maravilhoso, Fátima. Era um RPG chamado Tagmar. Você já O mais complicado. Esse foi o primeiro? Foi o primeiro. É o mais complicado Não, de o mais todos. complicados era o GURPS, não era o GURPS? Não, Tagmar GURPS era... era de vampiro? Não. Era o Vampire. Vampire era de vampiro. É. O que Acho é que era... GURPS? Não, GURPS GURPS morto-vivo? era um... Não, Nada. o GURPS era só um sistema. Era O GURPS era
A sigla era um anacronime desses aí pro sistema. O diferencial do GURPS é que você não precisava... Era muito detalhado. Não precisava jogar dado. Isso eu achava... Eu chutei. Não, você jogava dado pra jogar o jogo, mas pra fazer a ficha, você não dependia de sorte. Você ganhava 100 pontos e você distribuía pro seu personagem como você quisesse. Maneiro. E aí você colocava coisas do tipo, se o seu personagem tivesse uma desvantagem, vamos supor, se ele não tem a mão esquerda, você ganhava 75 pontos a mais pra colocar em outro lugar, entendeu? Então isso fazia uma parada de freios e contrapesos que fazia você criar personagens diferentes e interessantes e tal. Era bem curioso. Eu curti, ele me permitiu curtir, eu curti a experiência, queria jogar mais vezes, só que eu era o caçula do prédio, obviamente, que eu sofria bullying, me botavam pra ir coletar graveto no meio do RPG, umas paradas Aí assim. você, fisicamente, Você sofria bullying dentro do RPG? Bullying virtual, é isso? Bullying... Poxa, isso é complicado, cara. Dentro do RPG você sofria bullying? Isso. A pessoa catando graveto dentro do jogo, cara. Todo mundo lutando e você... gravetos. Isso aqui é grande. Quantos turnos foram? Já tô com 70 gravetos? Já Aí, tô com... aí jogava o dado. Ai, não consegui pegar. Eu virei muito mineiro, Você não era mineiro quando era Deu criança? falha crítica pegando graveto. Perdi todos os meus gravetos. Morri pegando graveto, caí em cima. Não tô acreditando nisso, cara. Mas Eles pelo menos explicavam pra que era o graveto na aventura ou não? pra fazer, É melhor não falar. fazer porrete, clava, essas coisas. Com graveto? Graveto? Era melhor se fosse uma varinha lá do mágico, cara. Cara, sei lá, eu tinha 10 anos, eu não questionava muito. Só que isso acendeu uma chama dentro de mim. Claro, com uma porrada de graveto. Você tava com a fogueira pronta, cara. E aí meu pai ficou compadecido e falou, pô, vou te dar... E ele me deu justamente o GURPS. Vou te dar novos amigos. Vou te dar esse saco de graveto aqui. Você não precisa nunca mais, meu filho, sair pra catar graveto. Ele me deu a porra do GURPS, que pra mim, uma criança de 10, 11 anos de idade, era complicadíssimo. Realmente. Eu peguei aquilo ali, era grosso, eu guardei ele na minha prateleira, eu acho que até uns 3 anos atrás estava lá. E eu me desfiz, mas GURPS foi meio que fez a Devir surgir no mapa. Foi bem fundamental. Foi, na verdade, quando eu conheci a Devir. E eu ia, sabe aonde, pra comprar as paradas de RPG? Lá no edifício Avenida Central tinha uma loja que tinha RPG, depois fui na Bimania, que você frequentava também. Cara, Eu lembro que você falava dessas paradas. A gente deve ter se esbarrado em algum momento sem se esbarrar. Caraca, que doido, cara. Aí eu curtia as miniaturas, dado, adorava. E aí? Caraca, acabei de lembrar de uma vez que eu fui na Gibimania. E tinha um menino catando graveto. Todo arranhado. Chorando. Lanhado. Eu não aguento mais catar graveto. Moça, você tem gravetos aí? Tem que ser graveto de RPG, hein? Eles mandaram pegar. Graveto de 8 lados. E aí depois... Você virou o Mickey agora. Pois eu tava pensando nisso, que voz é essa? Vamos, vai lá. Vamos, Minnie. E teve um outro que meu pai, eu sei que ele fazia na melhor das boas intenções, mas, porra, ele me deu o GURPS e depois me deu o Desafio dos Bandeirantes, que é uma... Eita, maneiro. É nacional, com eu 10 suponho. anos, né? Com 10 anos, é uma ideia maneira, e hoje em dia eu trabalho com a mulher que criou o Desafio dos Bandeirantes. Mas vem cá, sabe que, assim, em defesa grande do seu pai aí, não foi, tipo, falta de noção dele. Nessa época não tinha livro de RPG aqui no Brasil. Verdade. Só tinha os nacionais. Só tinha o GURPS, que a Devir traduziu, trouxe pra cá, e Desafio dos Bandeirantes, que era um RPG criado aqui. Então ele chegou na loja e falou, o que tem de RPG aí? Tem isso, só tinha isso. Ele trouxe tudo que tinha de RPG no Brasil pro filho, e o filho ingrato tá hoje aqui. Ele foi um grande pai. Não, sei lá quantos anos depois. Não, ele foi maneiro, mas eu fiquei assim, eu pensei, poxa pai, talvez fosse melhor você juntar dinheiro pra... Me dá um videogame. Ou graveto, sei lá, não sei. Mas, por outro lado, um pouco depois, surgiram duas coisas que foram muito maneiras. Dragon Quest E o sexo. E Hero Quest, mas sexo realmente é melhor. Melhor do que gravetos, cara. Essa época do Hero Quest foi a época também que eu comecei a jogar. Eu não cheguei a jogar Hero Quest. Hero Quest eu achei meio... parecia um jogo de tabuleiro que não avançava muito. Mas eu me lembro a primeira vez que eu joguei RPG com meu amigo Levi. Acho que você conheceu o Levi. Já conheceu o Levi. E, cara, foi uma experiência muito louca a ideia de um jogo que um moleque da minha idade
inventava o que estava acontecendo. Eu passei o jogo inteiro falando, não, você tá de sacanagem. É assim que joga mesmo? Não. Você tá inventando isso? Aí você fala se você quiser. Eu falo. Não, você tá de sacanagem. Não é possível, você tá de sacanagem. E aí eu me Você tinha essa voz, mas ele tinha. Ele já era maneiro. Já era, assim. E o cara. Já dirigia, já tinha barba. Não, mas Eu eu tenho essa teatros. voz até hoje. Mas o. Depois eu vou botar um áudio dele, preciso ver. E eu tinha razão de estar desconfiando, porque. Tá, ele tava jogando normal, mas no final ele inventou uma parada que eu virei um cavaleiro negro. Que ele vendeu pra mim como um cara que. Pô, cara, vende. é sempre Não, muito que errado, vende. cara. Que vende. Tipo, TV a cabo clandestino, entendeu? Ele falou, pô, se você quiser, você pode virar. Como é que é isso? Não. Você vai ganhar todas as magias de todos os níveis. E você fica imortal. Era tipo um cheat. Mas você vai ter que fazer isso aqui. Não. Qual era a condição? Nenhuma. Pode falar pra gente, cara. Passou já. A condição era eu ser trouxa, de ter acreditado nisso. Eu virei eu destruía o meu personagem botando todas as magias, não sei o que. Eu achei que. Foi pro lado negro da força. Mas de qualquer forma, eu fiquei encantado com esse sistema que acontecia assim e você imaginava tudo, cara. Quando você jogava uma parada e aí, tipo, o Levi era bom mestre nesse sentido, falando, e aí você cortou a cabeça dele e você imaginava a parada, você fazia coisas que você com 11 anos não conseguia fazer, não podia fazer. É muito nerd isso, né? É as coisas escapista nerd por total. excelência, né, cara? É a essência do escapismo. É mais do que um quadrinho, é mais Você coisa mais sente nerd falta? que tem, eu acho. Sinto muita falta. Eu também. Eu sinto falta de ter jogado. Não, também. Não de não jogar. Eu não joguei o suficiente por conta do maior problema do RPG, que né, ninguém consegue jogar. E agora nunca. eu pego assim, eu vou pegar um videogame, esse videogame é RPG. Eu falo, não é RPG, cara. Só porque você tem um personagem que faz as coisas. Não, tanto que eu ressuscitei, minha vontade era tanta que eu ressuscitei um pouquinho com a Mariana. Eu joguei RPG com ela. Só os dois? Sério? E quem é? Você era mestre? Sim, né? Ela não sabia jogar, nunca tinha jogado, foi apresentar pra ela, se amarrou, cara. Foi uma missão solo, então. Sim. Cara, vou falar, outro dia meu filho... Eu não sei se eu faço sexo tão mal que ela gostou de RPG, entendeu? Eu tô achando que vocês tinham uma fantasia aí que... Mas assim, o meu filho tem 12 anos, mas ele quando tinha uns 10 anos, ele soube que existia RPG e tal, aí ele inventou o GPR. Que era um RPG, mas que os dados... Te localizava na ele cidade. Inventou... era um RPG, só que era com dados de 6 mesmo. E tinha os personagens, ele criou os personagens, me deu as criou um fichas. sistema, cara? Criou um sistema. Teu Só que filho não é um era bom gênio, o cara. sistema, não. sistema. Pô, ele tinha 10 anos, Não cara! era bom o sistema. Você falou do meu pai. Era assim, eu tinha que tirar... Mas era só, pra conseguir um negócio eu tinha que tirar 3. Cara, tem Se eu gente tirasse que a família 4... vota no Bolsonaro. Então fica Vamos falar de tranquilo. política aqui. Olha só, e aí é o seguinte, quando Isso é política, isso é papai, caráter. ele falava assim, pô, pai, pra você conseguir aqui você tem que tirar 3. Eu jogava o dado de 6, eu tirava 4. Ele, não, conseguiu. Eu, não, mas 4 é mais do que 3, Heitor. Mas tinha que tirar 3. Você Tava ficava errado. puto com o teu Aí filho de 10 anos? Cara, não fazia Eu sentido. tô achando o sistema dele O jogo maneiríssimo, dele não cara. fazia sentido. E aí depois a gente conversou, Você ele deu ele ficou pra meio adoção. triste. Ficou meio triste, a minha esposa veio conversar comigo dizendo que eu tava desestimulando ele. Eu tava estimulando ele a Mas fazer um você jogo tá- melhor. E eu falei, tu, olha só, a parada já Isso existe. tá muito errado, cara. Não, cara, depois ele... Não, olha como é que eu tava certo, senhores. Depois ele melhorou o jogo. Ele fez um negócio lá de dados que ficou melhor. E continua sendo GPR. Então você é tipo o Bernardinho do teu filho. É Do isso? RPG. Bernardinho do RPG. É o Bernardinho. Bernardinho do vôlei, Bernardinho do RPG. Cara, eu sei que ele Bernardinho o do jogo ficou arcade. melhor. Agora, aos 12 anos, ele veio e falou outro dia, papai, vamos jogar GPR? Cara, sério, tu quer jogar? Quero, vamos, tô pra jogar GPR. E assim que ele terminar o Homem-Aranha no Cara, PlayStation 4, a gente Ele tá jogando GPR. no PlayStation Tá 4 pra jogando. Homem-Aranha? Pô, se tiver espaço pra mais um, quero jogar GPR Então também. Tá, vamos ver. Aí quero ver se vai me criticar ou vai criticar o rapaz. Bem, a gente quer saber de você agora. Qual era o seu o seu personagem preferido? Qual era o seu personagem que você sempre ia na hora de fazer a ficha? Eu era sempre anão, não sei porquê, eu gostava de ser anão. É? É. Tinha um negócio chamado Ladino? Tinha isso? Paladino. Não, Paladino. mas eu acho que tinha Ladino Tinha também. Ladino Tem também. Ladino? Tinha Não era Necromante. peladino total. O né? Necromante é maneiro esse Necromante é nome. maneiro. Que é um Isso já mago... muito avançado. É tipo um mago que ressuscita Que mexe com morto, morto, né? Ele joga A gente tinha cadáver, combinado de né, jogar pessoa. RPG, hein? Tinha. Eu tenho uma aventura prontíssima na minha Eu cabeça, jogo, cara. se você aqui. tiver. Vamos jogar, então. Beleza, vamos combinar isso aí. Vamos. Então desculpa, E a gente vamos fazer faz uma E a gente live. podia fazer uma live. Olha... Acho que vai ser uma merda. Toca no verde! Tem muito verde.
Então, se vocês acharem maneiro também a ideia da nossa live jogando RPG, digam aí, vocês que sempre querem vídeos mais longos, né? Vai ser um vídeo de 4 horas e 40. Não vai dar certo. Mas a gente quer saber, dita. Mas eu quero saber qual era o seu personagem de RPG. E se você não jogava, qual personagem você faria agora, certo? Então é isso, não esqueça de se inscrever e a gente vê na próxima terça-feira. Valeu, galera!